Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa próxima aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre Escalidófora, que é um subgrupo de Cicloneuralia. Na última aula a gente falou sobre Nematóida e agora vamos para Escalidófora. Essa é uma aula um pouco mais simples, são animais menos conhecidos, a gente vai falar um pouco de diversidade, estrutura corporal, hábitat e ecologia desses animais. Bom, então, dando início aqui, vamos lembrar quem são esses organismos, né? Qual é o grau de parentesco deles, como que eles estão posicionados na filogenia. Não vou colocar a filogenia inteira, que vocês já viram em várias aulas, mas vamos lembrar, então, que Cicloneuralia, que é o grupão que inclui tanto Escalidófora como Nematóida, é grupo irmão de Panartrópoda. Juntos eles formam Equidizozoa, certo? Então, entrando dentro de Cicloneuralia, a gente tem o grupo Nematóida e Escalidófora. Quais são as características, então, que a gente tem que transformam Cicloneuralia, que garantem que Cicloneuralia e Escalidófora e Nematóida são grupos irmãos? O que sustenta a monofilia desses grupos? Bom, eles têm um cérebro que é em forma de anel, e ele é composto de um neurópilo anular. Então, esse cérebro em forma de anel, ele circunda o intestino desses animais. Além disso, eles têm uma blastocele que é mantida até a idade adulta desses animais. Então, é aquela cavidade que se forma lá enquanto no período embrionário eles estão formando a blasto, essa cavidade se mantém até a idade adulta. A gente comentou que entre os nematódios isso tem uma variação, uma discussão sobre se na fase adulta ela é coberta por mesênquima, mas de certa forma a blastocele ainda está presente até a fase adulta. Bom, e entrando para dentro de Cicloneuralia e nos focando em Escalidófora, a gente tem 3 filos. Nós temos os filos Priapúlida, Loricífera e Quinorrinca, que são grupos que são considerados irmãos. Então, a gente teria uma politomia. O que é isso? Quando eu não sei qual par é mais próximo de qual. A gente tem, então, 3 grupos saindo de um mesmo ponto na árvore. Um dos grupos é mais próximo do seu par, só que a gente não sabe qual desses grupos é. E esses 3 são mais próximos entre si do que eles são dos nematódios. Isso a gente sabe. E o que sustenta a monofilia desse grupo são características morfológicas bem estudadas. Com base na genética, a gente ainda não tem um suporte muito forte. De acordo com a morfologia, são características da parte anterior do corpo desses animais, como a cabeça, que forma uma introverte reversível, que a gente vai ver nos próximos slides o que é. Mas isso quer dizer que eles têm condição de botar a cabeça para dentro do corpo e revertê-la para fora novamente. A cutícula desses animais é formada de múltiplas camadas, não é uma camada única, e eles têm escálides sensoriais ou locomotoras. Às vezes ela tem a função além de sensorial de locomotora também. Com base na genética, a gente ainda não consegue afirmar muito bem ou suportar muito bem a monofilia do grupo, até porque a gente não conhece esses animais geneticamente tão bem. A gente sabe que a gente tem uma base de dados bastante completa para priapúlidos e a gente tem uma base razoável para os quinorrincas. Mas para os loricífera, a gente só tem sequenciado alguns loci, algumas pequenas partes do DNA desses animais. E, além disso, os estudos que já foram feitos, genéticos, comparando a composição genética dentro de Equidizozoa, comparando os grupos que formam Equidizozoa, geralmente não incluem os 3 grupos, não incluem Priapúlida, Loricífera e Quinorrinca. Geralmente é 1 ou 2 grupos desses, então a gente não sabe muito bem o grau de parentescos deles com base na genética, mas morfologicamente a gente tem um suporte relativamente bom para a monofilia desses grupos. Bom, aqui a gente tem essa característica, então, da cabeça que esses animais possuem, que eu mencionei, que é uma característica morfológica importante, que é essa cabeça evertida.
vocês podem ver, aqui a gente tem aqui em cima um quinorrinco, aqui embaixo um priapúlida e aqui ao lado do priapúlida a gente tem um loricífera. O que acontece? Se vocês verem, eu coloquei as fotos sempre em par. Uma, você consegue ver esse cone oral para fora, que é essa estruturinha circular, né, tubular para fora, e ela tem a capacidade de retrair, eles têm músculos internos que puxam essa estrutura para dentro, então, e aí ela vai inverter para dentro. Então esse tubo oral que forma esse biquinho para fora, ele vai entrar para dentro e vai inverter. Então a parte que é a mais externa, a mais anterior desse tubo, como ele inverte, ele vai invaginando para dentro, esse biquinho vai passar a ser a parte mais posterior do animal. E essa parte do tubo, que é a parte externa do tubo, quando ele vai puxar ela para dentro, ela passa a ser a parte mais interna do tubo, porque ela vai invaginando assim para dentro. Só para vocês entenderem como que acontece. Então, os músculos vão puxar esse biquinho, ele vai inverter, vai entrar para dentro e vai se fechar dentro do animal. Isso é importante para ele se proteger, porque ele tem uma cutícula rígida em muitos casos, que ajuda a proteger. Então, a parte mais mole, que seria mais sensível, vai estar protegida dentro do exoesqueleto, mas também para alguns animais, como alguns priapúlidos, ela serve para locomoção desses animais. Algumas diferenças entre os grupos, então, é que os quinorríncos e os loricíferos, então o quinorrinco é esse aqui de cima e o loricífero é esse aqui de baixo do lado de cá. Eles têm um cone oral relativamente grande, com estruturas como estiletes orais grandes e um tubo oral com cristas orais. Então, ele tem um monte de estrutura. Essa estrutura da boca dele é bem rica, bem complexa. Diferente dos priapúlidos, que vai ter um cone oral apenas em alguns dos táxons. Vocês podem ver que aqui, ó, terminou a cabeça dele, ela não tem uma estruturinha, esse biquinho para fora como os outros. E a maioria das espécies não vai ter. Algumas apenas que vão ter. E a boca vai ser uma região relativamente pequena, que vai estar entre a faringe e a introverte do animal. Ela está, então, aqui nesse topinho aqui da cabeça do priapúlido. A introverte, ela é bem desenvolvida em todos os escalidóferos, então tanto nos quinorríncos, quanto nos priapúlidos, quanto nos loricíferos. Então a introverte é toda essa estrutura que ele consegue colocar para dentro. Ela geralmente tem estruturas nela que são chamadas de escálides, que são sensoriais e locomotoras. As escálides dos priapúlidos tendem a ser pequenininhas com formato de gancho. Então, se você olhar aqui, ó, para esse da letra B aqui, que é o priapúlido, você só vê alguns pontinhos, né, que são as escálides deles. A gente vai ver melhor quando a gente estiver falando especificamente desse filo. Já os quinorríncos e os loricíferos, eles têm espinoescálides e clavoescálides, que são bem mais longas. Se vocês observarem na foto que ele está com a introverte para fora, vocês veem essas estruturas longas, assim, ó, saindo ao redor de toda a introverte do animal, que são essas espinoescálides e clavoescálides, que vão ser bem maiores nesses dois grupos. Bom, então nessa aula a gente vai falar desses três filos, do quinorrinco, o loricífero e o priapula. E nós vamos começar com esse filo, que é o filo quinorrinca. Aqui nessa foto dá para a gente poder ver o animal bem. Ele é chamado de Sea Dragon, né? Dragão do mar, Mud Dragon, na verdade, dragão da lama, porque ele vive geralmente enterrado na lama, na areia do fundo marinho. São animais pequenos, de no máximo 1 milímetro. Eles são amplamente distribuídos, ocorrem no planeta todo. E eles sempre em regiões marinhas, claro. E eles estão presentes desde as áreas interdidais até 7.800 metros de profundidade. Então, eles podem ocorrer em grandes profundidades também. O primeiro indivíduo foi descoberto na França em 1841, então já é conhecido há bastante tempo, e foi na costa da França.
A maior parte deles vive na lama ou lama arenosa do fundo do mar, né? Mas algumas formas desses animais já foram encontradas sobre algas, esponjas ou até mesmo em outros invertebrados. A diversidade não é tão grande, são cerca de 200 espécies conhecidas, então menos que a dos nematomorfa, né? E eles estão divididos em duas classes, essa classe ciclorragida e na classe alomalorragida. São duas classes diferentes que abrigam todas as espécies. Aqui, então, a gente tem para vocês verem mais ou menos a estrutura corporal toda do animal. A introverte é essa parte aqui de cima dele, onde vocês veem o cone oral saindo, que é esse biquinho para cima. Logo abaixo do cone oral, então, a gente tem a introverte, que tem essas espinoescálides longas. Aí essa estruturinha logo abaixo da introverte, que é o que a gente chama de pescoço. Então, a parte de cima é a cabeça, esse pedacinho é o pescoço, e o restante dele é o tronco. Então, o animal é dividido em 3 partes, cabeça, pescoço e tronco. O tronco, no adulto, é formado de 13 segmentos. Esses segmentos são revestidos por espinhos de proteção. A alimentação desses animais, como que se dá? Bom, eles têm um tubo digestivo completo, então eles têm boca e ânus. A dieta, eles se alimentam eles são considerados depositívoros direto. A gente já usou para falar disso os nematódios e os nematomorfos. Então, o que eles fazem? Eles ingerem o substrato de fundo e conseguem digerir a matéria orgânica que tem no meio desse substrato. Nisso vem junto, quando ele está ingerindo esse material de fundo do mar, algas, protozoários e outros detritos de animais em decomposição, de plantas em decomposição, eles vão digerir isso, vai passar por todo o tubo digestivo deles. A digestão ocorre extracelularmente, ou seja, ela ocorre dentro do intestino, mas fora das células, e aí o que vai ser absorvido vão ser apenas os nutrientes, não vai ocorrer digestão intracelular. Aqui um detalhe mais aproximado da cabeça deles, então aqui em cima vocês conseguem ver o cone oral e aqui embaixo as espinoescálides, bem longas. Preste atenção nesses detalhes, porque isso tudo tem que estar representado no desenho dessa semana. Então, eles têm 9 estiletes orais externos, né? Os estiletes estão representados ali em cima, ó, bem na boquinha do cone oral, na pontinha do cone oral, né? Eles têm e a introverte dele tem os apêndices, que são essas espinoescálides bem longas, característica dos quinorríncos. A parede corporal. Como que é a parede corporal desses animais? Então, eles têm a cutícula quitinosa, né? Que todos os equidizoários têm. Então, ela é composta de quitina, mas embaixo dela tem uma epiderme que não é ciliada, como todos os equidizoários, mas ela tem, e abaixo dessa epiderme tem o sistema nervoso desse animal. Além disso, internamente a epiderme tem a musculatura longitudinal dele, que é a que ele usa para poder retrair a cabeça e o cone oral. Então, ele tem uma musculatura por dentro da epiderme. Essa musculatura, quando ela contrai, ela puxa o cone oral e a introverte toda para dentro do animal. É assim que acontece. O tronco dele, como eu disse, é dividido em 11 segmentos no adulto, e esses segmentos eles recebem nomes separados para a parte dorsal e a parte ventral. A parte dorsal, né, a placa dorsal é chamada de tergal e a parte ventral é chamada de esternal. Esternal e tergal. O último segmento do animal é onde tem o ânus, e além de ter o ânus, ela tem 2 espinhos, um de cada lado do ânus, bem longos, que estão representados na figura aqui do lado. Cortou um pouquinho na imagem, mas são 2 espinhos bem compridos, dá para poder ver um pouco. Um pouquinho sobre os sistemas, então, desses animais. A respiração, a troca gasosa ocorre por difusão através da parede corporal, assim como acontece nos nematódios.
A circulação e o transporte interno é realizado basicamente pelos movimentos do corpo, mais diferente, por exemplo, dos nematóides, né, que a gente viu na aula passada. A excreção deles, para a excreção, eles têm protonefrídeos, que são do tipo solenócito, e eles estão localizados no segmento 8 do corpo, contando da frente para trás. Eles têm um nefridioduto curto, que é um dutozinho que liga o nefrídeo até o poro, que se abre no segmento 9. Então, o nefrídeo está no segmento 8, dele sai um tubinho, que é o nefridioduto, que vai se abrir no segmento 9 desse animal, que vai ser onde vai ser liberado os excretas. Então, toda a osmorregulação desses animais se dá por meio dos protonefrídeos. O sistema nervoso deles é composto de 10 gânglios conectados, dispostos em anel ao redor da faringe do animal. Sobre a reprodução, a gente não sabe muita coisa, a gente ainda sabe bem pouco sobre a reprodução desses animais. A gente sabe que eles são gonocóricos, então a gente tem macho e fêmea separados. Não se sabe como se dá a cópula, nunca foi observada a cópula. O desenvolvimento dele, a partir do momento que nasce, ele vai crescendo e vai passar por 6 equidizes, ou seja, 6 mudas da cutícula corporal até atingir a fase adulta. E o que acontece, esse crescimento, como se dá? Ele não nasce com todos os segmentos corporais, ele nasce com menos segmentos, e o que vai acontecendo é que o último segmento do corpo cresce, até que ele se divide. Quando ele se divide, ele dá origem a um novo segmento corporal. A equidise é trocada, ou a cutícula é trocada, né, pelo processo de equidise, e aí o próximo segmento corporal vai crescer também. Então, é sempre a partir do último segmento corporal que dá o crescimento e a divisão. Bom, vamos dar continuidade aqui agora, então. Agora a gente vai falar do grupo Loricífera, né, do filo Loricífera, que são esses animais que têm essa lórica cobrindo o corpo. Eles são animais pequenos, de 0,1 a 0,5 milímetros, amplamente distribuídos também de ambientes marinhos. Eles vivem entre os grãos do fundo marinho. Foi descrito a partir de uma única espécie pela primeira vez em 1983, ou seja, muito mais recente do que o grupo que a gente estava vendo anteriormente, né, que era de 1840, agora a gente já está em 1983, a espécie é um pouco mais velha que eu só. Hoje a gente já conhece cerca de 30 espécies desse filo. Vamos lá. Então, a estrutura, o plano corporal básico deles é esse representado na figura. Ele tem a boca no final do tubo oral, ele tem essas escálides grandes, que são como esses espinhos, né, que saem do corpo. O corpo é coberto pela lórica, que é essa capinha que tem cobrindo ele. Vocês podem ver aí o aparelho digestivo e o aparelho reprodutor, né, os testículos, no caso desse indivíduo, que é um macho, que está representado aqui na figura. O intestino terminando no ânus, logo tem um sistema digestivo completo. A gente tem a boca aqui em cima e o ânus lá no final. Aqui só representando então a mesma foto que eu coloquei, mas agora com um zoom, mesma foto que eu tinha colocado anteriormente, da mesma espécie, com a introverte evertida, aqui na foto desse lado, e do outro lado, a introverte invertida, guardada para dentro do corpo. A reprodução desses animais, a gente sabe que eles são dioicos, então temos machos e fêmeas. Dioico ou gonocórico é a mesma coisa. Acredita-se que eles tenham fecundação interna, mas a gente não sabe muito sobre a reprodução deles, então ainda é uma dúvida. Tem dimorfismo sexual, então fêmeas e machos são diferentes entre si, a gente consegue distinguir machos e fêmeas pela morfologia, e as diferenças estão principalmente no formato e no número de escálides que eles têm no corpo.
Eles têm desenvolvimento indireto, ou seja, tem estágio larval, ele tem um formato quando ele nasce que é bastante diferente do formato do adulto. E esses estágios larvais são variáveis, eles passam algumas espécies passam por vários estágios larvais diferentes até chegar na fase adulta. Aqui a gente tem alguns exemplos de larvas. A gente tem o adulto, ali na letra C. Aqui na letra A, que está aqui do lado esquerdo, a gente tem a larva, o formato mais básico da larva. E aqui embaixo a gente tem um cisto larval. A larva desses animais chama tanta atenção que ela tem um nome específico. Ela é chamada de larva de Higgins. De maneira geral, a larva desses animais ela costuma ter 2 apêndices natatórios. Ele consegue se alimentar na fase larval. E existem várias formas de desenvolvimento diferente, varia de acordo com espécies. Tem espécies que é simplesmente um estágio larval, como está representado aqui, que vai se desenvolver e formar o estágio adulto. Tem algumas espécies que vai ter um estágio larval, que vai se metamorfosear em um segundo estágio larval e só então vai atingir o estágio adulto. E a gente tem espécies que têm ciclos bastante complexos de desenvolvimento e que eu vou querer, inclusive, uma das questões do nosso estudo dirigido vai ser descrever um desses estágios larvais que está apenas no livro. Eu quero que vocês leiam e descrevam esse ciclo larval, porque para incentivar mesmo que vocês leiam o livro, não fiquem presos somente à minha aula, é importante vocês consultarem o material didático. Aqui embaixo, então, a gente tem um exemplo mais complexo de forma de desenvolvimento desses animais. A gente tem aqui uma larva que vai se desenvolver, vai atingir um formato que é neotênico, ou seja, que ela cresce um pouco, mas ela ainda está num período larval e ela tem capacidade de se reproduzir sem atingir a forma adulta dela. Ela entra numa situação em que ela se reproduz por partenogênese, ou seja, a fêmea se reproduz sem precisar do macho e sem sequer atingir a forma adulta. E aí ela gera 3 a 4 filhotes, 3 a 4 novas larvas, e essas larvas então vão se desenvolver até a forma adulta. No livro vocês vão ver diversas formas reprodutivas e diversas formas de desenvolvimento desses animais. Eu quero que vocês leiam no livro para poder fazer o estudo dirigido. Entrando agora no grupo Priapulida, o filo Priapulida, são esses animais mais alongados, né, mais diferentes, que vivem enterrados no lodo marinho. São animais pequenos, que podem variar, as espécies podem variar de menos de 1 centímetro até cerca de 40 centímetros. Eles existem principalmente em águas frias, né, em oceanos de água fria, então eles não estão tão distribuídos quanto os outros 2 filos que a gente viu, que eram amplamente distribuídos pelos oceanos do mundo. Eles vivem, então, entre os grãos do fundo marinho, entre os grãos de areia, né, do lodo marinho. Existem 3 famílias conhecidas e cerca de 20 espécies. Acho que estamos em 22, na verdade. Ele é um animal com um formato assim bastante peculiar, né, bem diferente, e que chamou muita atenção justamente quando ele foi descrito, e isso foi uma das coisas que deu nome a ele. Priapula vem de Priapos, que é o deus grego da reprodução. Ele era representado por um pênis, e o formato do animal lembra um pênis, e por isso ele recebeu esse nome. Essas criaturas assim são bastante estranhas, e quando foram descritas pelo Linneu, que foi um dos descritores, primeiro nomeou uma dessas espécies, ele nomeou ele de Priapos humanos, que seria justamente pênis humano, justamente por esse formato estranho que esses animais assumem. Aqui uma representação, então, do plano corporal deles. Aqui em cima, então, vocês conseguem ver a introverte, que tem as escálides bem pequenas, sensoriais, que eu comentei lá no início da aula. O tronco dele, que forma esses anéis, e os apêndices caudais. Aqui na letra A a gente tem uma espécie, na letra B é outra espécie.
essa espécie da letra B, a gente tem a representação dela tanto com a introverte, o apêndice caudal invertido, né, guardados, e com eles externos. Aqui ao redor da boca ele tem esses espinhos circunorais que são importantes como estratégia de caça desse animal, eles são carnívoros. E aqui dá para ver bem a probóscide dele. Essa região aqui em volta do pescoço que é chamada de colar. Então, o plano corporal básico com as estruturas que eu gostaria que vocês representassem quando forem desenhar esse animal, se atentar para essas características. Esses animais, então, eles se movimentam no sedimento do fundo do oceano por meio da sua introverte, invertendo e evertendo dela, e pela ação peristáltica dos músculos do corpo, contraindo e relaxando esses músculos, eles conseguem ir se locomovendo no meio do lodo marinho. As escálides deles, então, são bem pequenas, em formatos de gancho, alguns têm elas mais desenvolvidas ao redor da boca e sobre a introverte, e elas são homólogas às espinoescálides dos quinorríncos e dos loricíferos, que é o que garante que eles formem, então, aquele grupo monofilético que a gente não sabe exatamente quem é mais próximo de quem, por isso que a gente tem aquela politomia no grupo. Elas são estruturas sensoriais e elas facilitam a locomoção por esse formato de gancho que elas têm. Aqui, para ter uma ideia mais ou menos do tamanho desse animal, nessa foto foi colocado o dedo da pessoa, então você vê que é um indivíduo pequeno, dá para ver bem o apêndice caudal ali para fora, e aqui a região da introverte. O corpo desses animais, então, ele é coberto por uma cutícula flexível e fina, ela tem quitina, mas ela também tem colágeno, ela é mais flexível, então... e ela forma espinhos, verrugas, tubérculos, que são estruturas que a gente consegue observar ao longo do corpo desses animais. Se você vê mais próximo ali do apêndice caudal, tem umas estruturas similares a verrugas. A cutícula, então, que é de quitina, é trocada periodicamente, ela vai sendo trocada à medida que o animal vai crescendo. Abaixo da cutícula a gente tem uma epiderme, novamente uma epiderme que não é ciliada, que é o que acontece com os equidídeos isolares. E abaixo da cutícula a gente tem espaços intercelulares que são preenchidos com líquido também. Aqui um pouco mais sobre a estrutura corporal desses animais. Então, eles têm esse sistema digestivo completo, boca e ânus, né? Um tubo ligando a boca e o ânus, que é o aparelho digestivo deles. Aqui em cima a gente consegue ver a probóscide e aqui a faringe desses animais. Muitos desses animais têm espinhos denticulados na faringe e, como eles são predadores, quando eles vão predar o animal, eles conseguem everter para fora uma parte da faringe que eles abocanham o animal, essa faringe denticulada, e depois ela começa a entrar e aí ele começa a inverter, invaginar a introverte para poder puxar esse animal para dentro. Eles se alimentam de animais de corpo mole, como poliquetas. Poliquetas são anelídeos, são aqueles animais que vocês viram no Invertebrados 1. E abaixo da epiderme desses animais, eles têm camadas de músculos, estão representados aqui em marrom, olha, conseguem ver bem? Esses músculos são justamente, quando eles são contraídos, eles puxam a introverte, então, para dentro, para invaginar ela, e conseguem puxar a faringe desses animais também. Quando eles relaxam, ela sai. Quando eles contraem, eles puxam ela para dentro. Então, é o que eles usam quando eles capturam esses animais. Alguns desses animais conseguem, inclusive, eles têm umas escálides sensoriais, eles ficam enterrados só com essas escálides para fora e eles têm espinhos na boca, parecido com aquele que a gente está representado aqui, olha só, eles ficam enterrados assim e tem esses espinhos e essas escálides. Quando algum animal, alguma presa em potencial passa por eles, ele sente isso, ele tem uma resposta imediata de fechar e capturar esse animal para ingestão. Então, aqui novamente a estrutura corporal completa, o órgão urogenital, o duto urogenital, o reto do animal.
Sobre a circulação e as trocas gasosas, o transporte interno ocorre por difusão, então difusão através da parede do corpo, e o movimento do líquido celomático dentro da cavidade corporal, né, a blastocele, como eu disse lá no início da aula, esses animais todos mantêm a blastocele até a fase adulta. Então, com o movimento desse líquido corporal distribui o nutriente por todo o corpo. A digestão é extracelular, mas os nutrientes, então, são mandados para esse líquido e são distribuídos no corpo. Já foi identificada hemeritrina nesse líquido corporal, então essa hemeritrina tem a capacidade de prender o oxigênio, então ela pode servir justamente para o transporte do oxigênio dentro do corpo e também para o armazenamento de oxigênio. A reprodução, eles também são gonocóricos, dioicos, né, como preferir. Tem fecundação externa, então os machos vão liberar o gameta na água, as fêmeas vão liberar o gameta na água e a fecundação vai ocorrer ali no mar, não vai ser fecundação interna, não tem cópula. Todas as espécies, exceto uma, tem desenvolvimento indireto, ou seja, tem uma fase larval. Aqui nessa figura tem a representação de como que é a larva desses animais. É uma larva loricada, então ela tem aquela estrutura similar à dos loricífera, que cobre todo o corpo. Essa lórica, ela é trocada periodicamente à medida que a larva vai crescendo, até que ela é perdida quando o animal sofre a metamorfose final para atingir, então, a fase adulta. A larva desses animais é bentônica e detritívora, então é uma larva que se alimenta, vive mais ao fundo do mar. Assim a gente conclui aqui os 3 filos da aula. Então, aqui tem a bibliografia que vocês podem usar para poder estudar e para poder responder ao estudo dirigido, o capítulo 19 do Brusca, que eu já mencionei na aula anterior quando eu falei sobre nematóida, e o capítulo 24 do Françoso, que é um outro livro que eu deixei disponível para vocês. A parte de reprodução, que eu comentei que vou pedir no estudo dirigido, está disponível no Brusca, para vocês darem uma lida. O capítulo é bem simples também, porque esses animais são animais simples e com poucas informações, não são tão estudados, por isso a aula curtinha. É isso, gente. Obrigada e bons estudos.